Sejam muito bem-vindos a este nosso momento de revisão espiritual. É um prazer estar aqui mais uma vez. O final de mais uma semana se aproxima. Os dias agitados, as correrias, tudo isso vai ficando para trás. E agora, finalmente, a gente encontra aquele espaço seguro para sentar, respirar fundo e aquietar o coração. Um respiro muito necessário. Com certeza, é um privilégio imenso poder olhar para trás, sabe? Olhar para tudo que já vivemos e estudamos nestes últimos dias. E nesta nossa reflexão de encerramento da semana, a nossa missão é revisitar os textos da Carta aos Colossenses, mais especificamente o capítulo 3, e também trechos fundamentais da Carta aos Romanos. Isso. O nosso objetivo aqui não é reler tudo de forma apressada, nem adicionar mais uma tarefa a uma mente que já está cansada da semana. A ideia é entender como conectar os pontos dessa jornada e perceber com clareza como a palavra de Deus falou aos nossos corações. É exatamente essa a atmosfera de que precisamos agora. O propósito deste nosso encontro é puramente de consolidação. É o momento de amarrar as pontas, de olhar para a tapeçaria que foi tecida ao longo dos últimos dias e enxergar a imagem completa. Perfeito. Enxergar o todo. Isso. Porque quando a gente para refletir sobre as escrituras de forma integrada, a mensagem deixa de ser apenas um estudo intelectual ou uma obrigação religiosa e passa a ser uma realidade viva dentro de nós. O alvo é reconhecer o crescimento espiritual que já experimentamos nesta semana e deixar que essas verdades se ancorem profundamente na nossa mente. E pensando em desdobrar tudo isso com calma, o grande tema que permeou as nossas leituras foi o viver com Cristo. E o que ficou muito claro é que não se trata de um conceito teológico distante. É uma transformação incrivelmente palpável. Muito palpável. E diária. Exato. Se a gente fosse olhar de cima, como é que podemos enxergar o panorama geral? Qual foi o grande fio condutor de tudo que foi construído em nossos corações ao longo desta jornada? Olha, o fio condutor, de forma inegável, foi a jornada transformadora que vai da justificação até a santificação diária. Justificação e santificação. Exatamente. O texto bíblico nos mostrou que a vida cristã começa com um evento poderoso, uma verdadeira ressurreição espiritual. E essa ressurreição não é o fim da história. Não é como se o bilhete para o céu já estivesse garantido e não houvesse mais nada a fazer. Na verdade, é o exato oposto. É a linha de partida. A linha de partida, perfeito. O caminho culmina na formação de uma mentalidade e de um caráter totalmente celestiais que afetam diretamente a maneira como vivemos o hoje. Sabe o que é interessante nisso? Essa transição entre o que já foi feito por nós e o que precisamos fazer todos os dias às vezes. Isso gera uma confusão enorme. Gera sim. Porque a justificação, lendo o texto de Romanos, soa como aquele momento em que o martelo do juiz bate na mesa, sabe? E a dívida é declarada paga de uma vez por todas. Mas a santificação... é um processo mais lento. A santificação parece mais como uma fisioterapia diária. A cirurgia já salvou a vida. A cura principal já aconteceu. Mas recuperar os movimentos atrofiados pelo pecado dói e exige um esforço constante, não é? É uma analogia perfeita. A justificação é a cirurgia bem-sucedida e a santificação é a fisioterapia dolorosa, porém necessária para voltarmos a andar corretamente. E é fascinante notar o profundo contraste que as cartas de Paulo trazem entre a velha natureza terrena e essa nova vida em Cristo. Principalmente no contexto da época, não é? Sim. A cidade de Colossos, para a qual a carta foi escrita, era um polo comercial super movimentado, cheio de pluralismo, de filosofias diversas, uma cultura que celebrava muito o materialismo. O que não é muito diferente do cenário em que nós vivemos hoje. De forma alguma. O mundo atual simplesmente normaliza comportamentos que são adoecedores para a alma. Há uma força constante tentando puxar nossos pensamentos para o terreno para a ansiedade do imediato, para o acúmulo e para o status. E as escrituras deixam muito evidente que esse foco excessivo nas coisas terrenas enfraquece o espírito. Mas sendo muito prático agora, e fazendo o papel de advogado do diabo, como é possível focar no celestial quando os boletos aqui na Terra estão vencendo, quando as pressões do trabalho estão esmagando a saúde mental e a geladeira precisa ser abastecida? É um desafio real.
Ler que precisamos pensar nas coisas do alto soa lindo na teoria, mas na prática diária, a leitura nos dá alguma pista de como equilibrar isso sem cair numa alienação da realidade? Dá sim, e essa é, sem dúvida, a tensão central da vida cristã. Mas o texto responde a isso de uma forma muito perspicaz. Pensar nas coisas do alto não significa ignorar a realidade terrena ou viver com a cabeça nas nuvens, desconectado das responsabilidades. Ficar só contemplando e não fazer nada. Exato, não é isso. Significa, na verdade, trazer os valores do céu para resolver os problemas da terra. A beleza dessa mensagem não é apenas apontar o que precisamos mudar no nosso comportamento. Até porque a Bíblia não é um manual de autoajuda. Perfeito, não é um mero manual de regras morais. Ela nos mostra o porquê. A transformação acontece porque a vida de quem crê está, como lemos em Colossenses, escondida com Cristo em Deus. Escondida com Cristo. Isso é profundo. Então, pagar os boletos, trabalhar com excelência ou cuidar da família, tudo isso passa a ser feito com uma mentalidade de eternidade. Não nascem do nosso mero esforço humano, mas de uma ligação inquebrável com o Salvador. E isso nos leva diretamente para a parte mais dura dessa leitura, na minha opinião, que é a batalha diária na mente. Porque na teoria é reconfortante, mas na hora em que a raiva sobe no trânsito, ou quando se é injustiçado no ambiente de trabalho, como é que a gente abandona essa mentalidade terrena? É o verdadeiro teste. Algo que sempre impressiona é o quanto as cartas de Paulo são incrivelmente realistas. Elas não pintam uma vida espiritual romantizada, onde os problemas desaparecem num passe de mágica. Pelo contrário. Elas expõem a realidade do coração humano. Expõem demais. O texto aponta para uma luta feroz que acontece ali, nos bastidores dos nossos pensamentos, exigindo que abandonemos atitudes muito concretas: a ira, a malícia, a mentira e as palavras destrutivas. Exato. E se trouxermos essa lista para a nossa realidade moderna, a mentalidade terrena que Paulo descreve é o que vemos todos os dias. É a cultura da polarização nas redes sociais, por exemplo. Nossa, com certeza. Onde destruir a reputação de alguém com palavras é considerado super aceitável se for em nome de uma suposta justiça. É o impulso de revidar imediatamente. E o texto de Romanos 5 nos lembra de algo vital nesse ponto. Fomos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Mas o conflito interno entre a velha e a nova natureza continua. A chave aqui é perceber que a vitória não vem de apertar os dentes e tentar ser uma pessoa melhor, contando só com a própria força de vontade. Porque a força de vontade falha. E falha rápido. Falha miseravelmente. Somente o poder que vem do alto é capaz de vencer essas inclinações humanas. Exige uma renovação diária, porque a mente humana é extremamente esquecida. É nesse ponto que a analogia da vestimenta, que foi apresentada em Colossenses, se torna tão poderosa. O texto fala em nos despir do velho homem e nos revestir do novo. Pensando de forma bem prática, é uma escolha intencional, como escolhermos uma veste específica para uma ocasião. Uma decisão consciente. Isso. Antes mesmo de deixar a ansiedade e a raiva do mundo entrarem, precisamos decidir mentalmente vestir a nova natureza. A leitura enfatizou bastante que conhecer a Cristo transforma o caráter para refletir a imagem do próprio Deus. Não é só sobre parar de fazer o mal. É sobre ser preenchido por algo inteiramente novo. Preenchido exato. E que vestimentas são essas que o texto descreve? O apóstolo detalha esse guarda-roupa da nova vida com paixão, benignidade, humildade, mansidão e paciência. E, de forma ainda mais contundente, ele fala sobre suportar uns aos outros e perdoar as queixas. Suportar e perdoar? Sim. Se pararmos para observar o nosso entorno, a paciência e o perdão são virtudes profundamente contraculturais neste século. Vivemos numa era marcada pelo ressentimento crônico e pelo orgulho. É verdade. A ideia de que eu tenho os meus direitos e não levo desaforo para casa é muito aplaudida hoje em dia. É o padrão do mundo. Portanto, escolher perdoar, suportar a falha alheia e abrir mão da vingança
É talvez a evidência mais chocante e visível de um caráter transformado. Chocante é a palavra certa. É o verdadeiro cristianismo sendo demonstrado, não por discursos teológicos superelaborados, mas por atitudes silenciosas e misericordiosas. Lendo o versículo 14 do capítulo 3 de Colossenses, e confesso que é preciso parar e reler algumas vezes para absorver o impacto, Paulo escreve o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A ideia de que o amor é a argamassa que cola todas as outras virtudes é fantástica. A argamassa, perfeito. E sem ela, tudo desmorona. Exato. Porque sem o amor, a paciência pode virar só uma tolerância cínica. A gente suporta, mas fervendo por dentro. O orgulho continua ali. Continua. A humildade pode virar um complexo de inferioridade disfarçado, mas o amor dá o contorno exato. Ele não é apenas um sentimento romântico ou uma emoção reconfortante. É o princípio que governa as ações. É essa argamassa que tem o poder de superar as barreiras sociais, culturais e humanas que tanto insistem em gerar divisão. Perfeitamente colocado. Sem o amor como vínculo, a gente corre o risco de praticar uma moralidade fria e farisaica. E isso levanta uma questão essencial. Como, de fato, mantemos essa mente celestial, governada pelo amor, no meio de um cotidiano que é tão exaustivo e barulhento? É a grande pergunta prática. O conselho de Paulo é simples e direto: permitir que a palavra de Cristo habite ricamente nos corações. E a forma como ele sugere que façamos isso é fascinante. Ele não fala apenas sobre debates teológicos ou estudos acadêmicos. Ele menciona o ensino mútuo e o aconselhamento através de salmos, hinos e cânticos espirituais. A música? A música. Ela ganha um destaque enorme como uma ferramenta de memorização e interiorização da graça. E faz muito sentido. A música tem essa capacidade impressionante de furar os bloqueios do nosso intelecto e acessar direto as emoções. Muitas vezes, quando o cansaço do dia é tão grande que a gente não consegue sequer formular uma oração lógica. Falta até o fôlego. Falta fôlego, falta palavra. Aí, a melodia de um hino antigo ou de um cântico espiritual traz a verdade de volta à tona na mente. É maravilhoso perceber que a arte e o louvor são ferramentas aprovadas pelas Escrituras para fixar as verdades do céu na nossa mente terrena. A melodia certa, ancorada na verdade bíblica, recalibra os nossos afetos. Exatamente isso. A música calibra a alma. Ela nos ensina a sentir corretamente as verdades que a mente já aceitou. E tudo isso culmina na aplicação prática que encerra o raciocínio desse trecho bíblico. O ápice do texto. O texto diz: "E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus." Isso destrói completamente aquela velha divisão que costumamos fazer entre o que é sagrado e o que é secular. Aquela ideia de que Deus só está na igreja. Pois é. O sagrado não acontece apenas dentro de quatro paredes durante um momento de culto. Ele se derrama para o cotidiano. E isso muda absolutamente tudo. Significa que lavar uma pia cheia de louça no final do dia, participar de uma reunião tensa de negócios, responder a uma mensagem difícil ou simplesmente consolar um amigo. Tudo importa. Tudo. Se cada pequena e obscura ação for feita em nome dele e com o caráter dele, a vida inteira se torna um ato ininterrupto de adoração. A santidade desce dos pedestais inatingíveis e vai habitar o chão da cozinha, a mesa do escritório e aquele trânsito pesado do final da tarde. É a teologia da vida comum, da vida real. E agora, ao chegarmos ao encerramento deste período de estudo, é essencial que haja uma pausa intencional e silenciosa em nossos corações para consolidar essa realidade. Respirar e absorver. É tempo de reconhecer o que Deus já operou em nós durante esta semana. Aprendemos que a mentalidade celestial não é um estado de transe místico, mas algo que é cultivado por pequenas escolhas de obediência diária. É aquela oração silenciosa no meio da tarde, é a escolha de não responder a uma provocação. É o estudo constante da palavra, não é? Sim, todo o crescimento espiritual que foi internalizado por quem mergulhou nessa mensagem nos últimos dias é uma prova viva do agir contínuo do Espírito Santo.
É a graça nos alcançando, nos transformando e nos capacitando a agir de maneira contracultural. Há uma frase de meditação que acompanhou as leituras e que resume com perfeição esse sentimento que estamos consolidando agora. Quem vive ligado ao céu começa a pensar como cidadão do céu. É muito bonito isso. É um motivo de profunda gratidão, perceber a paz que emana dessa certeza. Saber que, embora os pés de todos nós estejam firmemente plantados no chão empoeirado desta terra, lidando com dores, com perdas, com responsabilidades e preocupações, a fé prática já nos permite respirar o ar da eternidade hoje. Essa mentalidade celestial já está, de forma muitas vezes silenciosa, moldando a maneira como perdoamos, como amamos e como suportamos as aflições diárias. Esse olhar para trás nos enche de reverência e também de descanso. O ciclo desta semana está completo. Ao revisitarmos as escrituras de Colossenses e Romanos, nós percebemos que a graça divina se provou mais do que suficiente de novo. Ficou claro que, independentemente do que tenha ficado para trás ou das falhas da velha natureza, tudo perde a sua força diante do poder restaurador de Cristo. Perde toda a força. Que este momento sirva para oferecer um verdadeiro descanso espiritual, aliviando o peso das exigências humanas e fortalecendo a confiança absoluta no Salvador. A obra dele, do início ao fim, e ele é fiel para completá-la. Diante de toda essa bagagem que nós contemplamos e consolidamos hoje, gostaríamos de deixar uma última semente plantada. Uma semente importante. Sim, um pensamento para florescer no silêncio do coração de cada pessoa que escuta, enquanto o dia termina e a mente se aquieta. Nós conversamos bastante sobre como essa nova roupagem espiritual altera as nossas reações mais íntimas. Fique então esta reflexão suave, se viver com Cristo transforma as atitudes mais corriqueiras e nos faz agir integralmente em seu nome, como a nossa presença silenciosa no dia de amanhã pode ser o único e verdadeiro vislumbre do céu que alguém ao nosso redor terá a chance de ver. É uma constatação de imensa responsabilidade, mas de uma beleza inigualável. Que esta reflexão ecoe profundamente e que a mensagem destas escrituras permaneça viva, trazendo um verdadeiro descanso e uma paz inabalável a todos os corações que partilharam deste tempo conosco. Que a certeza do perdão e da presença constante de Cristo console cada mente e renove todas as forças para o que está por vir. Que Deus continue guiando os passos de cada um com mansidão e graça. Até a nossa próxima reflexão nas Escrituras, se Deus assim permitir. Fiquem em paz. Que a certeza do perdão e da presença constante de Cristo console cada mente e renove todas as forças para o que está por vir. Que Deus continue guiando os passos de cada um com mansidão e graça. Até a nossa próxima reflexão nas Escrituras, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.